Alunos e aluna do curso de MA11, Números e Funções Reais, do Profimate. Vamos nessa oportunidade aqui falar um pouquinho da lista 1, tá? A gente já começou a falar em aula alguns itens e vamos aqui destacar alguns itens, tá? Essa primeira questão, ok, né, está feita. Esta segunda também. E só veja que aqui tem uma pequena correção. Aqui é interseção, né? Então façam lá essa correção. E esse fato é verdadeiro. E aqui, ó, você tem que concluir que B é igual a C. Como é que você faz isso? Suponha que não seja. Então, B não está contido em C ou C não está contido em B. Tanto faz a ordem, mas fazendo isso você já consegue provar. Verificar que de fato isso aí é verdadeiro, tá? O número de elementos da interseção de A com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Isso não é verdadeiro, isso é verdadeiro para a união desde que eles sejam disjuntos, né? Aí, se A possui N elementos, as partes de A, né? São todos os subconjuntos de A, possui 2 elevado a N elementos. Isso é verdadeiro, tá? Bom, aqui tem uma tabela, uma lista, né, de relações aí para você verificar, né, que são verdadeiras. Algumas aí são bem clássicas, tá? Bem tranquilo, é mesmo trabalhar o conectivo e ou esse aqui, então é só mesmo trabalhar o conectivo, esse também, distributividade também. Esse aqui a gente fez na sala de aula e dê muita importância a isso, porque ele em termos de proposições, isso aí gera para a gente uma forma de demonstrar que é chamada de contrapositividade. Esse é o princípio da contrapositividade. Você está querendo provar que P implica em Q, tá? Aí você prova o equivalente desse fato. O equivalente lógico de P implica em Q é não Q implica em não P. O equivalente lógico que eu estou dizendo é você provar P implica em Q diretamente, às vezes é mais difícil. E muitas vezes é mais fácil você provar este fato aqui, ó. Essa implicação, tá? O exemplo básico que você tem que ter em mente disso, que você tem aqui, ó, n quadrado par, implica que n é par. Né? Deixa eu escrever melhor aqui. N quadrado é par, é a proposição P. E Q é que n quadrado, n é par. Então, provar que n quadrado é, sabendo que n quadrado é par, provar que n é par, essa demonstração não é direta, não dá para fazer, bom, talvez dê, né, para fazer, mas diretamente é mais trabalhoso. E quando você faz implicar o não que, e o não que dizer que n é par, é dizer que se ele não é par, só tem outra opção, né, ele ser ímpar. Então n é ímpar. Aí você provar que n que o não p, n quadrado é ímpar também, né? Ele não é par, é ímpar. Isso é muito mais fácil de fazer. Então tenha sempre isso em mente, um exemplo desse tipo aí. Provar aqui diretamente, você não ia ia ter muita dificuldade nessa primeira implicação. E provar a contrapositividade dele, essa parte, é muito mais fácil. Tá? Simplesmente se você sabe que n é ímpar, então ele é da forma 2n mais 1 e quando eleva ao quadrado, ele é ímpar, né? Porque como a gente pode ver, isso vai dar 4n quadrado mais 4n mais 1. Pronto, isso aqui, ó, é par, isso aqui é 2 que multiplica um número, que no caso aqui é 2n quadrado mais 2n mais 1, pronto. Então ele é ímpar. É muito simples, né? Agora, do outro lado, né? Se você tiver a informação que n é quadrado é par,
Você não faz nada com isso. N quadrado é 2k. E aí? Como é que a gente chega em N? Você poderia pensar tirando a raiz, mas tirando a raiz você trabalha com números que não são naturais, né? É isso. Bom, esse item 4 aqui, ó, como tá atividade, a gente também fez em sala de aula, tá? Vou considerar estabelecido. Outra coisa, esse aqui também é legal, né? Porque ele fala, essa aqui é a diferença de conjunto, esse símbolo, tá? Às vezes usa assim ou às vezes usa assim, ó. E são as leis de De Morgan aqui, também que a gente comentou. A lista, dessa parte da lista tá acho que bem tranquilo. Então, vamos para o próximo aqui. Provar por indução que o sucessor de n, né, quando a gente definiu os naturais, a gente definiu a partir dos axiomas de Peano. E os axiomas de Peano nos permite a existência, né, nos permite a partir da existência de uma função dos naturais nos naturais com boas propriedades. Ela é injetora, ela é chamada aí a função sucessor. Um não é sucessor de ninguém, né? Quando você vai fazer a imagem, né, do sucessor, então um não está na imagem. Às vezes a gente escreve isso assim, ó. Um não pertence a S de N, tá? Essa é a notação de imagem, tá, gente? De uma função. Em geral você tem assim, ó, você tem f de x em y, aí você quer falar do conjunto imagem, é muito mais econômico, digamos assim, escrever assim, f calculado em todo conjunto x. Isso aí é um outro conjunto, é chamado de conjunto imagem. Muitos livros, né, de ensino médio escrevem, por exemplo, IM de f, né, ou variações disso. Mas essa aqui é a notação mais direta, porque exibe o conjunto x, né? Porque a imagem de f depende do conjunto x, certo? Então, aqui a gente está com esse fato. E a questão 5 é provar que vamos definir o conjunto x como sendo o conjunto dos n pertencentes aos naturais, tal que S de n seja diferente de n. Então definimos esse conjunto. Primeiro a gente vai provar por indução, usando indução, que esse conjunto é todo n, tá? Essa propriedade vale para todo n natural. Portanto, devemos provar que x vale para todo n. E por indução a gente começa a verificar o seguinte, que 1 pertence a x, pois S de 1, sucessor de 1, é diferente de 1. Porque se fosse igual, o 1 pertenceria a S de n e isso não é verdade. Tá? 1 não pertence a S de n. Porque aí, se o 1 fosse igual ao sucessor de 1, né, digamos, né, se fosse isso, aí quer dizer que ele pertence a S de n, né? S de n, ou seja, ele seria sucessor de alguém e não é, né? Tá? Então, esse é o fato. Esse S tá grande, peraí. 1 não pertence a S de n. Bom, agora vamos para o próximo passo, né? Suponha que S de n0 seja diferente de n0 para algum n0 natural, tá? A gente quer provar que por indução a imagem do sucessor, né? No caso n mais 1, a gente não pode usar n mais 1, que senão até vai confundir aqui o exercício. Mas vamos verificar que o sucessor de n0 também não está nesse conjunto. Vamos ver como é. Pela injetividade de S,
temos que o sucessor do sucessor de n0 tem que ser diferente do sucessor de n0. Por que isso? Porque o que significa uma função ser injetora? Significa que quando você vai pegar e, imagens distintas no domínio, você vai ter automaticamente imagens distintas na imagem. Essa é a ideia que a gente tem de função injetora diretamente. Isso é uma definição. Portanto, pela injetividade, se você tem imagens diferentes no domínio aqui, você vai ter na imagem, né? Aplicando a função f, o resultado não pode ser igual, tem que ser diferente. É isso aí. Bem, vamos analisar o que a gente obteve. Essa última informação está dizendo para a gente o seguinte, deixa eu escrever aqui. Ou seja, a gente concluiu que o sucessor, né, de n0, são 5, né? Ele ele pertence a x. Por quê? Porque a imagem do S de n0 fica diferente do seu sucessor. E agora a gente destaca. O que a gente fez inicialmente? Suponha isso. Na verdade, isso aqui está dizendo que suponha que n0 pertence a x. Eu concluí que o sucessor de n0 pertence a x. Portanto, aí eu provei o seguinte, que 1 está em x e sempre que o número n0 está em x, seu sucessor também está. Portanto, pelo princípio da indução matemática, x é todo conjunto n. Isso está provando, né, em particular, né, que essa propriedade é válida para todo número n natural. Vamos para outra, a questão 5, então está ok, a questão 6 a gente fez em sala de aula, a questão 7 também, é um colorário, né? Só mais ou menos para a gente ir se situando no que já está feito da lista. Essa aqui a gente está usando os naturais, então aqui é só transitividade mesmo, né? A gente, só lembrando que a gente tinha A menor que B e C menor que D. Também tem uma propriedade aqui, quando a gente multiplica uma desigualdade por um número natural, essa desigualdade é preservada. Isso se chama monotonicidade da multiplicação, no caso aqui da multiplicação. E essas duas aqui vai implicar o seguinte, quando eu multiplico a primeira por C, você vai ter AC menor que BC. E multiplicando a segunda por B, você vai ter B vezes C, né, menor que BD. E aí por transitividade, né, ó, aqui, ó, você vai ter que AC menor que BD. Bom, dando continuidade aqui, a questão 8, ok, né? Essa questão 8 é para você saber fazer, porque ela é das clássicas, tá em qualquer livro que você abrir, qualquer livro que você abrir aí, falando de indução, esse exercício está nele, né? Pode procurar que esse exercício está nele. Na internet tem 200 mil vídeos explicando de toda a forma que você imaginar. E a gente também comentou ele na sala de aula. Vamos aí para o exercício 9 agora. Exercício 9, você tem esse fato aqui. Mostra por indução que vale essa identidade. Ó.
Essa identidade, veja que você pode enxergar como uma soma de... Essa parte aqui, ó, interna, é uma soma de uma PG. E a soma de uma PG, ela vai ser, se você somar 1 mais x mais até xn menos 1, né? Vai ser o que? Vai ser o 1 menos xn dividido por 1 menos x. Claro, x diferente de 1. É isso que está dizendo pra gente. Essa soma de uma PG vale essa fórmula. Bom, às vezes você pode fazer até n aqui, né? E ali fica n mais 1 aqui. Como é que a gente prova isso? Indução também, tá? Então, n igual a 1, você tem o seguinte. Primeiro caso, n igual a 1. Vale? Vale, porque você vai ter 1 menos x elevado a 1. Será que isso aqui vai ficar igual a 1 menos x? Agora a pergunta é, quando a gente tem essa expressão, até onde ela vai? Ela vai de 1 até x elevado a n menos 1. Aqui bem entendido que você vai de 1 até onde? Até no n menos 1, mas n é 1. Então você vai até x elevado a zero, né? Só que x elevado a zero, nesse mundo aqui, é x variando, né? O x, não, o x, x elevado a zero a gente coloca como sendo 1, tá? Portanto, isso aqui é a mesma coisa que disso. Vai só até 1. Aí, isso aqui é verdadeiro, né? Obviamente isso é verdadeiro. Se você olhar aqui e de repente fala, mas esse negócio teria mais sentido começar do 2, de fato. O 1 não diz muita coisa. Se você quiser enxergar com 2, é bom, é também bom, porque aí você vai ter 1 menos x ao quadrado igual a 1 menos x vezes 1 mais x, vai até aqui, ó, né? Aí você vai ter uma outra identidade também que é válida. Mas o 1 é meio que trivial, mas claro que a gente tem que sempre assumir isso aqui, ó, x elevado a zero é 1, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, bom, aqui o x é real, né? Então você poderia ter zero elevado a zero, né? E o que é isso? Aí isso aqui não se define. Mas quando a gente escreve, quando mexe com polinômios em geral, x elevado a zero é 1 por convenção para facilitar a notação. A gente não está definindo zero elevado a zero, não. Mas sempre que a gente tiver essas operações aqui, primeiro a gente faz o x elevado a zero igual a 1, depois faz a substituição. Bom, isso aí é problema do professor de álgebra, que mexer com polinômio, vai mexer com polinômio, né? Eu acho que sou eu. Tá, agora vamos fazer o passo de indução. Suponha que 1 menos x elevado a n zero, eu vou pôr n zero aqui só para... Vai ficar 1 menos x vezes 1 mais x quadrado. Eu tô pondo x ao quadrado aqui, mas deixa eu tirar logo ele. X elevado a n zero menos 1. Ou se para algum n. Para algum n, n0, vou pôr aqui natural, vale... Suponha que vale para um n0 essa igualdade. Agora a gente tem que provar que vale para o n0 mais 1, tá? Essa conta aqui, você pode tentar fazer daqui para lá. Ou, eu acho que até mais fácil, é você fazer de lá para cá. Pode parecer que teria que ter, né? Sim, tanto faz o lado que você caminha, né? Teria que ter a igualdade, mas eu acho que aqui, olhando diretamente, é mais fácil fazer assim. Por quê? Vamos lá. Você usar esse fato. O que eu estou falando, na verdade, é assim. Eu vou enxergar esse fato aqui já para o sucessor de n0 mais o n0, né? O n0 mais 1.
Aí eu vou escrever assim, ó. Temos que 1 menos x multiplicado por 1 mais x. Aí você vai ter que ir até o n0 mais 1, menos 1. Aí o n0 mais um passo aqui vai ficar no n0. Você vai até aqui. Espera aí que eu vou colocar na linha de baixo. Ok, agora sim. Essa expressão eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa parte aqui que eu tenho da hipótese, até aqui eu tenho. E eu vou multiplicar. E vai ficar assim, ó. 1 menos x. Estou usando associatividade, né? 1 mais x. Aí tá até mais x elevado a n0 menos 1. Essa parte eu sei quanto vale, por hipótese de indução. Aí mais o 1 menos x multiplicado pelo último termo ali que eu coloquei, n0. Isso vai dar, por hipótese de indução, aqui eu estou usando hipótese de indução nesse momento. Essa expressão vai dar 1 menos x elevado a n0. Essa expressão, por sua vez, vou fazer a distributividade, vai dar x elevado a n0, aí menos x vezes x elevado a n0, que é x elevado x vezes x elevado a n0. Tá? Deixa eu pular aqui uma linha aqui. Aqui dá para cancelar coisas, ó. Essa expressão se cancela. E vai ficar apenas 1 menos x elevado a n0 mais 1. Ou seja, o resultado também vale para o n0 mais 1. Quando aqui tem n0, aqui é o sucessor, né? Assim, o resultado vale para n0 mais 1. Pelo π, vale. Isso aqui eu estou escrevendo π, mas em exame você escreve por extenso. Pelo princípio da indução matemática, vale para todo n natural. Tá? Conclusão final sempre tem que ser uma coisa desse tipo. Essa 10 também a gente falou na sala, tá? Não vou repeti-la. Essa aqui também tá feita, dá variações desse. Esse aqui eu deixei para vocês fazerem, né? Exercício 12. Deixa eu aqui apagar a lousa, um instante só. Pronto, já apaguei a lousa. Aqui agora a gente tem a questão 12, olhando para ela. Essa aqui. Veja que n igual a 1 vai dizer que 1 ao cubo mais 5 vezes 1, que dá 6, é múltiplo de 6 ou divisível por 6, sim. Isso aqui é 6 vezes 1. Então tá ok. O resultado vale para n igual a 1. Agora, suponha que, por hipótese de indução, tá? Eu vou escrever n0 só para aquela coisa né, ter a ideia de que esse é algum. Suponha que 5n0 seja múltiplo de 6. 6, vou por 6 que para algum n0 natural. E
algum certo K, e para esse N0, claro que esse aqui vai depender de N0, pertencente a natural também, porque a expressão é positiva, né? Não é inteira. Agora sim, agora a gente vai fazer a conta para o sucessor de N, e ver essa expressão. Essa expressão vai ficar assim, ó. N0 mais 1 ao cubo, mais 5 vezes N. 0 mais 1. Tem que verificar que isso aqui é múltiplo de 6. Aí, isso aqui é N0 ao cubo, mais 3N0, mais 3N0, aqui é o quadrado. Aí, 3N0 mais 1, mais 5N0, mais 5. Chego nessa expressão. Ali é o cubo mesmo, certo? Vamos ver como é que tá aqui. Agora a gente pega aqui aqui tem 5. Aqui esse 3 aqui N0 não dá para pegar, eu tenho que juntar aqui, ó, com o que tem. Vamos juntar para usar a hipótese de indução. Eu tenho que olhar para a hipótese de indução nessa hora. Então vou juntar este com este. Vou ter N0 ao cubo mais 5N0, que eu sei que isso é múltiplo de 6 já. Agora vamos juntar os demais. Aqui você observa que você vai ter 3 que multiplica. Eu estou olhando para essa expressão, ó, essa e essa. Esse aqui já vai dar 6. Isso aí eu nem me preocupo mais. Eu coloco 3 em evidência e vejo que ele multiplica n quadrado mais n. Tá? Aí depois tem mais 6. 6 é múltiplo de 6. Então eu tenho isso é múltiplo de 6, isso é múltiplo de 6 e esse aqui. Aí essa expressão eu vou reescrevê-la, observando que isso daqui dá para colocar o n0 em evidência e multiplicando aqui n0 mais 1, né? Essa expressão se fatora dessa maneira. Aqui, observe o seguinte, que isso é múltiplo de 6 também. Por que que essa expressão aqui é múltiplo de 6? Porque é 3 que multiplica um número par. Aí você fala assim, professor, mas quem garante que essa expressão é par? Bom, se n0 for par, aí você já tem um número par aqui, um múltiplo de 2 aqui. Agora, se n0 for ímpar, você vai ter n0 mais 1 sendo par. Então, de qualquer jeito, você tem um par aqui acontecendo. Portanto, essa expressão aqui vai ser 6Q. Essa aqui vai dar 6 K, né? Porque isso é o que eu estou falando. Aqui vai ter 2. Isso aí é também para você demonstrar que n quadrado mais n é sempre par. Você pode usar a indução também. Mais 6. Portanto, isso aqui vai ser 6 que multiplica Q mais K mais 1. Tá? Isso implica que 6 divide... Aí eu vou usar outro símbolo para n0 mais 1 ao cubo mais 3. Mais 3 não, mais 5n 0 mais 1, né? Aí, portanto, pelo π vale para todo n natural. Conclusão é essa. Vamos olhar aqui, então o 12 está feito. O 13, a desigualdade de Bernoulli também é ok, né? Essa 14 a gente já fez na sala de aula, desigualdade bem tranquila. Essa aqui é para provar por indução, de que se você tem um conjunto com n elementos
Então, partes de x vai ter 2 elevado a n elementos. Eu falei isso aí usando o princípio fundamental da contagem. Mas você pode pensar em fazer isso usando, claro, tem um princípio que você vai usar, acho que é o princípio aditivo, junto com a indução matemática. Vamos ver como é que procede esse exercício. Deixa eu pegar a numeração dele. Exercício 15. Exercício 15, você tem assim, ó. Estamos na lista 1, né? Exercício 15 da lista 1. X tem n elementos, número de elementos de x é n, implica que o número de elementos de partes de x é 2 elevado a n. Aí, primeiro caso, se n for igual a 1, então x é igual a um unitário, né? Um elemento unitário só. Você vai ter a i, portanto, e temos que partes de x nesse caso vai ser só o vazio e o próprio a. E constatação direta, quantos elementos tem partes de x? 2. Logo, número de elementos de partes de x, saber quantos elementos tem aqui, é 2, que é 2 elevado a 1. Então, fechou, n igual a 1 vale. Agora, suponha por hipótese de indução que o resultado vale para... Aqui eu vou colocar assim, algum n natural, tá? Eu não vou pôr n0 não, até porque vai ficar feio aqui demais. Suponha que vale o resultado para algum n natural. Ou seja, o resultado diz o quê? Se você olhar a quantidade de subconjuntos de um conjunto com n elementos, ele vai ter quantos subconjuntos? Ele vai ter 2 elevado a n subconjuntos. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Seja x igual a x1, x2, até xn mais um conjunto com n mais 1 elementos. Tá? E agora a nossa missão é contar quantos subconjuntos tem esse conjunto. Só que esse conjunto aí, os subconjuntos dele, a gente pode destacar em 2 tipos. E para isso eu vou fazer assim, a minha estratégia eu tenho que reduzir o passo anterior. Eu vou olhar esse último elemento. Então você pode pensar assim, para formar um subconjunto de x, você vai ter subconjuntos que vão ter o x elevado o xn mais 1 como membros, né? Como membro, como pertencente a esse subconjunto, e você tem os que não, né, tem o n mais 1 dentro deles. Aqui, ó, a gente vai contar então em 2 casos. Aqui eu estou pensando em 2 casos, então é o princípio aditivo. Você vai ter da seguinte maneira aqui. Os subconjuntos de x podem, né, ser como
dois tipos. Eles são, são em dois tipos. Os que tem o xn mais um como elemento, e os que não tem o xn mais um. Então tem aqueles conjuntos que tem o n mais um e os que não tem o n mais um. Tá? Eu vou contar os que tem, os que, vamos ver o que é mais fácil. Os que não tem n mais um então, primeiro caso, os subconjuntos de x que não tem o x elevado ao xn mais um são os mesmos subconjuntos de x menos o xn mais um, que é igual que o x1, x2, o xn. Então, os subconjuntos que eu vou formar que não tem esse x elevado xn mais um, eles são os mesmos subconjuntos de x tirando o n mais um, né? Ou seja, pegando esse conjunto aqui, ó, formar um subconjunto desses, porque o n mais um não está nesse conjunto, portanto é assim, né? A quantidade desse tipo de subconjunto, a quantidade desse tipo de subconjunto é, pela hipótese de indução, é 2 elevado a n. Então você tem 2 elevado a n elementos desse tipo, né, de subconjuntos dessa forma. Bom, agora segundo caso. A gente vai contar os subconjuntos de x que tem o xn mais um como elemento. Ou seja, aí esse aqui, ou seja, agora é o seguinte: subconjuntos da forma, eu vou escrever assim, da forma A união com xn0 mais 1, ele vai ser assim, vai ser um subconjunto A formado com n0 mais 1, né, acrescido do n0 mais 1, com o A subconjunto, sabe de quem? De x1, x2, xn. O que eu estou falando? Para você formar um subconjunto desses que você vai fazer com esse elemento xn mais 1, você vai pegar um subconjunto desse aqui,
desse tipo e unir com xn mais 1. Por exemplo, se você falar aqui, ó, eu vou formar o conjunto x1, x2 e xn mais 1. Você vai pôr esse subconjunto com 3 elementos. O que é isso? Isso aqui é o x1, x2, união com o xn mais 1. Você pega um subconjunto desse que tem n elementos, né? Formar um subconjunto e depois une com esse outro elemento. Mas subconjuntos dessa forma, para contar também é fácil. É só você falar quantos subconjuntos do tipo A temos, que é 2 elevado a n pela hipótese de indução. Pela hipótese de indução, a quantidade de subconjuntos A é 2 elevado a n. Portanto, não, eu vou assim, ó, assim, pelo princípio aditivo, tem um princípio aditivo acontecendo aí. Casos disjuntos, quando você une, né, você tem o todo. Assim, pelo princípio aditivo, número de elementos da parte de x, eu estou dizendo assim, ó. Deixa eu tentar simbolizar o pensamento aqui. Seria você fazer o número de elementos de subconjuntos. Estou pegando subconjuntos de x. Então, A subconjunto de x, o A tal que A, assim, ó. A tal que A é subconjunto de x menos o xn mais 1, tá? Mais, então tem esse tipo de conjunto, mais o número de elementos do conjunto A união com x0, xn mais 1, xn mais 1, certo, tal que o A é subconjunto do mesmo conjunto ali, ó, do x menos o xn mais 1. Eu acho que eu consegui simbolizar aí o que eu quero. Bom, o que a gente fez então foi usando, reduzindo, né, o caso anterior, essa quantidade de elementos é 2 elevado a n, tá? E a quantidade aqui de elementos é 2 elevado a n também. 2 elevado a n mais 2 elevado a n fica 2 de 2 elevado a n, que é 2 elevado a n mais 1. Aí, portanto, aí pronto. Assim o resultado vale para logo, né, dessa forma. O resultado vale para n mais 1. Portanto, pelo π, vale para todo n. Tá, então essa é a ideia desse exercício. Bem, é difícil às vezes descrever isso, né? Mas a ideia básica, né? Quando a gente faz um rascunho aí, né? Ela é bem simples a ideia.
separar os conjuntos naquele que tem o último elemento e os que não tem. São dois tipos de conjunto. E usar o princípio de indução, porque você reduziu a quantidade, né? O exercício 16 diz assim, ó. Sejam x e y conjuntos finitos, prova que a cardinalidade de x união com y é igual a cardinalidade de x mais a de y menos a cardinalidade de x interseção y. Se x e y fosse de juntos, né, interseção vazio, isso daria zero. E você teria essa soma, que é o princípio aditivo, né, que eu estava usando ali abaixo. Agora, como é que a gente faz com dois conjuntos? Eu acho que eu já fiz isso, tô lembrando que eu fiz isso na sala de aula, não vou fazer de novo não, mas basicamente é você pegar o x união com o y e enxergar ele assim, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, o diagrama de Venn ajuda nessas horas, ó. X união com y é todo mundo aqui que está dentro desse conjunto, então você pode enxergá-lo como sendo esse conjunto. Quem é esse conjunto? É x menos os elementos que estão em y. Esses aqui é o y menos os elementos que estão em x. E isso aqui é x inter y. E esses três conjuntos são disjuntos. Tá? Aí, portanto, quando você vai calcular a cardinalidade de x união y, escrevendo essa coisinha toda aí, aplicando o princípio aditivo para 3, você vai ter cardinalidade de x mais cardinalidade de x, aqui é x menos y, tá? Aí mais cardinalidade de x inter y mais cardinalidade de y menos x. É assim. Aí aqui você precisa fazer alguma coisa. O que é essa coisa? É você observar que para contar os elementos desse conjunto aqui, ó, desse aqui, você vai fazer assim. Você vai fazer a contagem dos elementos de x menos o que está na interseção. Tá? O que está na interseção você tira, né? Aí mais, peraí que tem coisa escrita aqui. Aí depois mais cardinalidade de x inter y. E aqui é a mesma ideia, tá? Que você faz cardinalidade de y menos a cardinalidade de y menos x. Aí cancela um monte de cardinalidade ali, né? Essa aqui, ó, por exemplo, cancela com essa. E aí você fica com o resultado, né? Por que é que essas cardinalidades ali valem nessa fórmula aí? Você também pode fazer assim, ó. Cardinalidade de... eu quero provar que a cardinalidade de x menos y é do jeito que eu tô falando ali. Aqui é interseção, tá? Bom, o x, a gente quer calcular essa cardinalidade. E você olha assim, ó. O x é exatamente a cardinalidade. O x é escrito como sendo o x menos o y, união disjunta com o x interseção y. É isso. E aqui vale o seguinte, que isso aqui vai ser cardinalidade de x menos y pelo princípio aditivo, né? Cardinalidade de x inter y. Portanto, aí isolando você tem a fórmula, né? Que eu tô falando ali. O que acontece aqui, ó. Lembre-se que essa diferença é também vista assim, ó. Fazer x menos y é a mesma coisa que fazer x interseção com y complementar. Então, os elementos de x
são os elementos de x que estão em y e os que não estão em y. É isso que a gente usou no exercício anterior, né? Mas tá aí, dita aí mais ou menos. Tá perguntando como é que fica com 5. Aí com 5 você pode... Com 5 não, com 3, né? Eu falei 5, com 3. Como é que fica com 3? Aí com 3 você pode sempre tentar fazer assim, ó. Cardinalidade... Deixa eu só começar a conta. União com y, união com z. Aí imagino que você tenha 3 conjuntos. Claro que você pode pensar assim, ó. Vamos fazer assim primeiro, né? E depois, fazendo essa conta, fica, ó, cardinalidade de x união y mais cardinalidade de z. Essa cardinalidade, se quiser eu escrever n de, né, é mais fácil, né? Mais, aí menos a cardinalidade de x união y interseção z. Olha só que legal, porque aqui você vai ter que ficar operando essas coisas aqui. Tem que usar, virar uma união, porque você só sabe fazer essa fórmula com união. Tem que aplicar a distributividade aqui. Aqui, ó, aplica de novo a fórmula. E aí vai, tá? Como é que é a fórmula geral? É feia pra caramba. Aí depois vocês procurem. Bom, vamos tratar agora desse último item. Esse último item é provar a relação de Stifel, né? E essa relação aí, ela faz uso da seguinte notação. Essa notação poderia ser escrita assim também, ó. E eu acho que eu vou até preferir aqui para escrever n mais 1 e p mais 1 é igual a n p mais 1 mais np. O que significa np? Deixa eu definir, que é o CNP. Tem várias notações, tá? Aqui eu vou usar essa, o de baixo para cima. Isso aqui é n fatorial dividido por n menos p fatorial e p fatorial. É assim que a gente define esses números aí. Aqui está pedindo para a gente usar a indução para provar esse fato. A indução, ela pode ser em cima de quem? Em essa relação aqui, na verdade, ela está aqui por indução, mas ela não precisa de indução, né, para ser provada. E dessa definição você pode calcular diretamente assim, ó. É np mais 1 mais np. Isso aqui é igual a, por definição, n fatorial. Aqui é mais 1, né? Deixa eu pôr aqui mais bonitinho. N fatorial sobre n, aqui é n, aí fica menos o de baixo. Então vai ficar menos p menos 1 fatorial. Aí p mais 1 fatorial. Mais n fatorial sobre p menos n menos p fatorial, aí vezes p fatorial. Aqui a gente precisa colocar alguma coisa em evidência, né? Essa expressão aqui de cima, ó, é interessante se a gente tivesse... Tem que fazer aparecer, olha só. Acho que esse exercício não é usando indução diretamente, né? Aí eu acho que ele tá no lugar errado. Depois a gente pensa se daria certo usando indução. Mas aqui é o que? N mais 1 fatorial. Aqui é N mais 1. Então o de cima menos o de baixo, o 1 cancela, né? Vai ficar N menos P fatorial. Aí vezes P mais 1 fatorial.
a ideia aqui é você produzir o que não tem para fazer a conta. Como assim produzir o que não tem? A gente precisa produzir o, o n mais um em cima, que ninguém tem aqui o n mais um. Essa é a expressão que a gente tem que produzir. E de que jeito a gente vai fazer isso? Bem, o que que eu quero produzir? Eu vou escrever aqui em vermelho que eu quero multiplicar aqui, ó, n mais um aqui. Aí aqui n mais um. Aí você fala para mim, professor, mas isso aí, quando você multiplica n mais um ali, vai dar erro, né? Porque a expressão não fica igual. Essa expressão a gente não pode falar que é igual. É, de fato, então a gente pega aqui e multiplica n mais um embaixo também. N mais um embaixo também. Para que isso, né? Para que n mais um ser multiplicado embaixo? Bom, em cima, vamos ver o que vai ficando. Em cima vai ficar assim, ó, n mais um fatorial. Agora, embaixo, o que acontece embaixo? Bom, aqui eu ainda teria que fazer assim, aparecer o n menos p está aparecendo aqui, né? E o n menos p menos um é n menos p menos um. Precisaria aparecer aqui. Não está aparecendo. Bom, n mais um em cima aparece. Agora eu tenho que olhar o que acontece aqui, ó. Ele multiplica quem? Ele multiplica eu poderia procurar aqui se dá para achar o p fatorial eu tenho, né? P fatorial eu tenho. O p mais um que eu não tenho. Mas eu vou colocar aqui em evidência o p fatorial, ó. Porque se eu multiplicar por vezes p, aí eu tenho o resultado aqui, ó, esse resultado aqui. Aí tá, ok, o que sobra aqui? Vai ficar 1 sobre n mais 1, aí vezes n menos p menos 1. Aí essa expressão aqui, vejo que tem que ter p mais 1, né? Porque eu estou pegando o p mais 1 fatorial e escrevendo ele como sendo p mais 1 vezes o p fatorial. E esse p fatorial é o que eu coloquei em evidência. Aí mais o n mais 1. N mais 1 eu deixei ele aqui, eu poderia entrar em evidência? Poderia, mas não é o que eu quero. N mais 1, aí n menos p fatorial. Esse aqui também daria para colocar alguma coisa em evidência. É o menor deles. E o menor deles, aqui ó, vamos tentar colocar aqui o menor deles, ó, o p fatorial é o menor deles. E o n menos p fatorial, eu posso enxergar assim, que é o n menos p multiplicado por n menos p menos 1 fatorial, que aí recua 1, né? Aí ele é menor, n menos p é menor aqui, e aí fica n menos p menos 1 fatorial. Agora a conta aqui dentro fica melhor, ó. Vai ficar só então 1 sobre n mais 1 vezes p mais 1 mais aqui fica 1 em cima, n mais 1. Aí esse n menos p, né, para colocar o n menos
P menos 1 em evidência, sobra ainda N menos P. Aí o P fatorial já tá ok, tudo certo. É isso. Aí a gente precisa fazer essa conta agora de dentro. Vai ser assim, ó. N mais 1, ainda bem que é fator comum, né? Aí vai ficar assim, ó. 1 sobre N mais 1. Só somando essa expressão aqui. A seguinte expressão. 1 sobre P mais 1. Mais 1 sobre N menos P. Isso vai ficar 1 sobre N mais 1. Aqui vai ficar N menos P mais P mais 1. Aí dividido por P mais 1 vezes N menos P. Olha só que bonitinho que fica, né? Tinha que cancelar alguma coisa. Vai ficar N mais 1, só que N mais 1 aqui em cima cancela com esse N mais 1. E a expressão toda fica... Olha só que beleza. N mais 1 fatorial dividido por P fatorial. N menos P menos 1 fatorial. E vezes essa expressão aqui, ó. 1 sobre P mais 1 vezes N menos P. Né, que é o P mais 1 é um adicional desse, e o N menos P é um adicional desse. Portanto, essa expressão vai ficar N mais 1 fatorial dividido por N menos P fatorial e P mais 1 fatorial, que de fato dá igual ao N mais 1 e P mais 1 fatorial, né? Assim. Essa aqui é a relação de Stifel, só para... Essa aqui então é fazer a conta mesmo, tá? Direitinho. Depois eu vou pesquisar aqui com mais calma se dá para usar indução. Essa relação de Stifel, qual que é a importância dela? Com ela se prova por indução, né? A partir dela você pode provar facilmente que vale a fórmula do binômio de Newton por indução, tá? Você prova que A mais B elevado a N, que é isso aqui? Ela é a fórmula de NK, com K variando de 0 até N, de A elevado a N. Eu vou pôr... Opa, peraí. Errei aqui. Eu vou pôr o A crescente, então vai ficar A elevado a K, B elevado a N menos K. Veja que aqui, ó, no passo de indução, deixa eu só falar no passo de indução. Quando você vai tentar provar que vale a fórmula para o N mais 1, aí você vai ter assim, ó, somatório com K variando de 0 até N mais 1. Aí N mais 1 aparece aqui, K. Aí A elevado a K, e aí P elevado a N mais 1 menos K, tudo mais. Então aqui você precisa de algum jeito fazer esse termo aqui passar por debaixo, né? Tem que recuar para o N, porque você vai ter uma hipótese, por exemplo, de indução sobre N. E aí você com N mais 1 você tem que descer uma unidade para fazer essa relação. E aí nessa hora a relação de Stifel aqui, ó, em cima, ela, vamos ver aqui, a escrita assim, ó, N mais 1 e P mais 1, aí você pode usar ela bem. Esse P é qualquer coisa, né? Esse P varia, por exemplo, você põe o P igual a 0, vai dar 1. Aí você tem a fórmula 2, 3, assim por diante. Você pode pôr o P mais 1
igual a I e ver o que acontece aqui, ó. Vai ficar I menos 1. Isso, se você coloca I, isso aqui vai ficar I menos 1, né? Aí vai ficar I, né? Aqui é I. E aqui é I menos 1. Também, às vezes, essa fórmula é apresentada assim. E para provar o binômio de Newton é muito mais simples assim. Encerramos aqui essa parte, tá? Depois vai ter uma da lista 2.